irmãos, sejam todos bem-vindos na doce paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para ministrar mais uma videoaula desta feita número 11. Você vai aprender hoje sobre três técnicas básicas de estudo bíblico. Três técnicas básicas de estudo bíblico. Nós iremos ministrar a primeira parte porque teremos a segunda parte, porém será em outra ocasião. Muito bem, lição número 11, lição que os irmãos, quem adquiriu este livro, seja obreiro aprovado, com certeza a partir da página 81 vai aproveitar bastante esse estudo de hoje aqui, tá bem, meus irmãos? Então, graças a Deus, pedimos as orações dos santos para que os obreiros, irmãos e irmãs possam aproveitar cada vez mais esses estudos que nós ministramos. Então, não se esqueça, acesse a nossa página no canal, você terá todas as videoaulas à sua disposição. Então, matricule-se, adquira seu livro e aproveite bastante este curso. Será uma benção. Vamos lá? Bem, meus irmãos, então hoje vamos estudar a lição número 11, conforme estamos aqui anunciando. E se você tem o livro aí, abra na página 81 para que iniciemos este curso. Aliás, essa videoaula, a número 11. Bem, primeiramente, eu gostaria que vocês observassem aqui, nós vamos passar aqui na TV algumas imagens. Gostaria que você prestasse bastante atenção a essas imagens. Então verifique com atenção. Você que tem o livro, meu querido irmão, é fácil você acompanhar, porque você já tem estas imagens, essas três imagens aqui, esses três desenhos que vai ilustrar bastante o nosso ensino de hoje. Então preste atenção, vamos mostrar aqui a nossa primeira imagem aí. O que é que nós estamos vendo? Estamos vendo aí um médico, um médico, estudando aí no seu livro de medicina. Louvável isso aqui, uma atitude, um médico estudando para cuidar dos pacientes. E aqui ele diz, como eu gosto de estudar medicina. Um médico, como eu gosto de estudar medicina. Então, este desenho apresenta um médico com o seu livro, estudando medicina. Porém, observe este outro desenho logo em seguida. Neste outro desenho, o que é que nós estamos vendo? Estamos vendo aí o seguinte, o médico está no seu consultório, ou na sua clínica, ou no hospital, e chega um paciente dizendo, doutor, estou morrendo de dor. Estou morrendo de dor. O que é que o médico faz? O médico pede que o paciente fique em silêncio. O silêncio não vê que estou estudando? Então vejam essa atitude deste médico. O silêncio manda o paciente ficar em silêncio porque ele está estudando. Preste atenção porque isso tem tudo a ver com a lição de hoje. Na terceira imagem, observe o que é que nós vemos aí. Vemos que o paciente foi a óbito. O paciente está dentro do caixão e aqui o médico ainda com seu livro de medicina dizendo pensando consigo, muito interessante este livro. Isto é, do que adiantou o médico estudar, o paciente o procurar e ele não cuidar? Então, observe o que diz o livro. De que vale este médico se não usa os seus conhecimentos para curar os enfermos? Não caiamos no mesmo erro com o nosso estudo da Bíblia. É a recomendação do livro. Não caiamos no mesmo erro, assim como este médico caiu nesse erro quando ele dedicou-se muito a estudar, mas não aplicou os seus conhecimentos médicos da medicina para cuidar do seu paciente ou dos seus pacientes. O paciente veio a óbito por quê? Porque o médico preferiu estar estudando ao invés de tratar do seu paciente. Vamos em frente? Bem, então hoje três técnicas básicas de estudo bíblico número 1. Vamos lá. Bem, aqui nós teremos aqui algumas perguntas, algumas colocações, são 19 perguntas. Então, a primeira é a seguinte. A esta altura você deve ter uma ideia geral, até este momento. Você já estudou 10 lições, hoje é a 11ª. Então ele diz, a esta altura você deve ter uma ideia geral do desenrolar do Evangelho de Mateus. Por isso, é tempo de dar maior atenção a algumas das lindas histórias que este Evangelho conta acerca do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui mostrar alguns exemplos para você dizer que técnica está sendo empregada neste momento. Isto é importante porque Deus nos fala através da sua palavra, a Bíblia, lógico. Também nos tem dado um ajudador que nos guia e nos aconselha na compreensão daquilo que ele está nos dizendo. E aqui ele pede para nós lermos João capítulo 14, versículo 26. Vamos lá? Pegar aqui a Bíblia e vamos ler esse texto, depois vamos voltar à nossa ministração. João 14, 26. Se você tiver aí um exemplar da Bíblia, próximo aí você, vamos ler esse texto, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, João 14, 26, vamos lá? João 14, 26. João 14, 26.
Diz assim: mas o conselheiro, isto é, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Então vemos, aqui a Bíblia está bastante enfática aqui, quando mostra que nós temos um conselheiro, o Espírito Santo, o Consolador, que vai nos ajudar, ou vai nos ensinar a nós entendermos tudo acerca do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar à lição? Vamos voltar à lição. Daqui a pouco vamos consultar outros textos aqui também. Prossigamos, amados. Então lê João 14, 26. E aí vem a pergunta: quem Deus nos deu para nos ajudar? Quem foi que Deus nos deu? O Espírito Santo. Então escreva aí, dê a resposta. O Espírito Santo. Na questão número 2, diz assim: o Espírito Santo nos ajuda em cada uma dessas 3 técnicas. Nós vamos aprender aqui, irmãos, 3 técnicas básicas de estudos bíblicos. A saber, então, preste atenção a esta primeira técnica. Aliás, as 3 técnicas logo. Primeira, observação. Então, observação são 3 técnicas básicas de estudo bíblico. A primeira, observação. A segunda, interpretação. A terceira, aplicação. Vamos mais uma vez repetir? A primeira técnica básica de estudo bíblico é observação, ou a técnica de observação. A segunda, a técnica de interpretação. E a terceira, a técnica de aplicação. Vamos dar aqui uma rápida definição acerca de cada uma dessas 3 técnicas. Observação. Técnica por meio da qual entendemos o que diz a passagem bíblica que estamos estudando. Então é uma técnica que nós, só em olhar, só em ler, nós entendemos o que diz a passagem bíblica que estamos estudando. Isto é, não exige interpretação. Você lê o texto, você observa o que o texto está dizendo. Então essa técnica é chamada de observação. A segunda técnica, chamada de interpretação, é uma técnica mediante a qual esclarecemos o significado da passagem, especialmente aqueles pontos que não são claros. Então, na primeira técnica de observação, você apenas olha, vê o que diz a passagem bíblica. Agora, na segunda técnica, chamada técnica de observação, nós esclarecemos o significado da passagem, especialmente aqueles pontos que não são claros. Então, nessa segunda técnica, nós vamos explicar, isto é, esclarecemos aquilo que está inserido nas Escrituras ali, mas precisa de uma interpretação, necessita de um melhor ou maior esclarecimento. Essa técnica é chamada de interpretação. E a terceira técnica, nós veremos, é a técnica da aplicação ou de aplicação. Técnica através da qual, isso aqui é a definição, técnica através da qual encontramos maneiras de pôr em prática em nossa vida o que estamos aprendendo. Então, nessa terceira técnica, é uma maneira onde nós vamos adaptá-la, isto é, vamos ler aquilo que a Bíblia nos ensina, nós vamos interpretar e vamos aplicar, isto é, eu vou adequar, isto é, eu vou viver aquilo que o texto está mandando, me orientando a fazer. Então, nessa terceira técnica, chamada de aplicação, encontramos maneiras de pôr em prática em nossa vida o que estamos aprendendo. Ok? Vamos em frente? Então, vem aqui uma importante consideração. Qual dessas 3 técnicas básicas de estudo é usada para? E aqui ele vai colocar 3 significados. Basta você apenas dizer qual é uma dessas 3 técnicas, e aí é só responder, é muito fácil. Letra A, esclareceu o significado da passagem. Esclareceu o significado da passagem. Isso é o quê? É observação, é interpretação ou aplicação. Se é esclarecer, então é técnica de interpretação. A segunda, entender o que diz a passagem. Entender o que diz a passagem. Então isso aqui é observação, porque o texto já fala por si. Então basta apenas entender. E a terceira colocação aqui é: pôr em prática o que diz a passagem. O que é isso? Pôr em prática o que diz a passagem. Isto você vai responder de que forma? Você vai responder aplicação ou técnica de aplicação. Vamos repetir isso aqui para ficar bem fácil você memorizar essas 3 técnicas. São muito fáceis. Então, primeiro, observação, interpretação e aplicação. A primeira, esclarecer o significado da passagem. Técnica de
Interpretação. Guarde bem essa frase aí, ou esta palavra. Esclarecer. Entender o que diz a passagem. Então, observação. Observação. E aplicar ou pôr em prática o que diz a passagem é aplicação. Terceira pergunta. Vejamos o uso dessas 3 técnicas do estudo bíblico, tomando como exemplo a escolha dos 12 apóstolos de Mateus. Então nós vamos ler um texto aqui de Mateus capítulo 10, versículo de 1 a 4, e nós vamos aplicar aqui uma técnica, e você vai observar, ou escutar, nos acompanhar. A qual dos 5 passos da vida de Jesus corresponde este acontecimento? Estão lembrados dos 5 passos? Estão lembrados? Se não, vou ajudá-los. Primeiro, infância, depois infância primeiro, depois popularidade, infância, estão lembrados? Primeiro passo da vida de Jesus, infância, depois preparação, popularidade, paixão, vida ressuscitada aí, pronto, são os 5 passos. Então, novamente, os 5 passos da vida do Senhor Jesus, infância, aonde? Em Belém, depois veio preparação em Nazaré, depois ano de popularidade, aonde? Em Cafarnaum, depois paixão em Jerusalém e depois vida ressuscitada a todas as nações. Apenas para relembrar aos nossos queridos irmãos. Então nós vamos ler essa passagem aqui de Mateus 10, de 1 a 4, inclusive, os irmãos devem estar lembrados daquela régua que nós mostramos, aquelas pontes, aquelas passagens, para você dizer qual passagem, essa passagem de Mateus capítulo 10, a que fase pertence este texto aqui que nós vamos ler de Mateus 10, em qual desses 5 passos esse capítulo se encaixa. Vamos lá? Mateus capítulo 10, versículo de 1 a 4. Vamos lá. Mateus 10, de 1 a 4, está fácil aqui. Diz assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Então, texto muito fácil. Aqui a nomeação ou a escolha dos 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo. Voltando aqui, amados, à nossa lição, ele pergunta o seguinte: a qual dos 5 passos da vida de Jesus corresponde este acontecimento? Então, este acontecimento corresponde ao ano de popularidade do Senhor Jesus Cristo. Coloca aí, ano de popularidade. Prosseguindo, amados, tem uma tarefa aqui para o aluno. Leia cuidadosamente Mateus 10, de 1 a 4. Nós acabamos de ler Mateus 10, de 1 a 4. Vejamos a importância do uso correto das técnicas, vendo o exemplo a seguir. Por exemplo, veja o que diz este estudante distraído. Então nós acabamos de ler Mateus capítulo 10, versículos de 1 a 4, onde vimos aqui o Senhor Jesus chamando seus apóstolos, seus discípulos, comissionando eles, escolhendo seus discípulos, seus 12 discípulos. E aqui na página 82 tem um desenho aqui de um aluno distraído. Eu vou ler para nossos amados irmãos. Ele está dizendo o seguinte: em Mateus 10, de 1 a 4, lemos como Jesus nomeou como apóstolos 12 pescadores da Galileia. Então veja só, esse estudante aqui distraído. Nós vamos perguntar em qual técnica que técnica ele usou ou interpretou de forma incorreta. Então veremos isso aqui. Em Mateus 10, de 1 a 4, lemos como Jesus nomeou como apóstolo 12 pescadores, quase dizia pecadores, 12 pescadores da Galileia. Então ele usou uma técnica, porém uma técnica errada. Bem, aqui diz: pelo que a passagem relata, sabemos que pelo menos um dos apóstolos não era pescador, mas publicano. Quem era? Mateus. Então esse estudante aqui que disse que todos os discípulos de Jesus eram pescadores, ele falhou, porque está muito claro aqui, Mateus, acabamos de ler, Mateus era um publicano. Simão era um zelote, isto é, um revolucionário. Então, se alguém lê a Bíblia, lê essa passagem e diz que todos os discípulos de Jesus eram pescadores, é porque esta pessoa aqui errou na técnica de observação. Ele não observou corretamente o que diz o texto, porque na técnica de observação, você basta ler o texto e entender, não exige interpretação. A letra B diz: é correto então o que afirma o estudante da gravura à luz do que diz a passagem? Não, você responde não. Por quê? Porque ele errou feio, né?
Na letra C diz, esse estudante não entendeu o que diz a passagem e errou na técnica de observação. Por quê? Porque ele disse que todos os apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram pescadores. Na verdade, nem todos eram pescadores. Outro exemplo aqui na página 83, outro estudante aqui, outra pessoa. Veja este segundo exemplo. Ele diz assim, nessa passagem lemos que Mateus, um dos 12 apóstolos, era publicano, que quer dizer uma grande figura pública. Então veja que ele aqui, essa pessoa está dizendo que em Mateus 12, Mateus era publicano. Tudo bem, até era publicano, só que ele falhou na técnica de interpretação. Por quê? Porque ele diz o seguinte, que quer dizer uma grande figura pública. Então essa explicação é falsa porque um publicano, aqui tem 3 alternativas, você vai marcar a certa. Porque um publicano não era uma grande figura pública, mas um desprezado cobrador de impostos. Então um publicano não era uma figura pública, mas um desprezado cobrador de impostos, aliás, odiado, hostilizado pelos próprios compatriotas, seus irmãos ali de nação. Letra B. Então esse estudante havia errado no uso da técnica de interpretação. Todas as vezes que uma pessoa ele dá uma falsa interpretação, ou aliás, ele erra, como nesse caso aqui, ele ao invés de definir o que é um fariseu, ele troca por saduceu, a pessoa está errando na técnica de interpretação. Por quê? Faltou estudar mais o texto, aliás, observar o texto e estudar naquele ponto que exige interpretação. No número 6, aqui na página 83, diz, veja este terceiro exemplo, mais um exemplo. E aí nós vemos aqui um estudante, ele pensando, né? Que interessante, Jesus escolheu como apóstolo um publicano desprezado. Até aí tudo bem. Que interessante, Jesus escolheu como apóstolo um publicano desprezado. Justamente, Jesus escolheu Mateus desprezado por quem? Por seus próprios compatriotas, porque ele trabalhava para o Império Romano. Os irmãos estão lembrados disso. Só que um detalhe, veja bem, ele aceitou, ele aqui não fez nenhuma crítica quanto a esta escolha do Senhor Jesus, esse estudante, mas ele pensou bem. Que interessante, Jesus escolheu como apóstolo um publicano desprezado. Aí à noite na igreja o que acontece? Essa mesma pessoa que entendeu essa passagem bíblica, ele diz o seguinte, não, irmãos, Elias não pode ser diácono, isto é, um irmão Elias não pode ser diácono, porque antes de se converter era ladrão. Então veja bem, então essa pessoa falhou na técnica de aplicação. Por quê? Porque se Mateus antes era alguém que era hostilizado pelos próprios judeus, certamente alguns julgavam que todos os publicanos eram ladrões, né? Sempre cobrando a mais. E ali, ele, apesar de ter entendido isso, que Jesus escolheu Mateus, um publicano desprezado, ele, na igreja à noite, esse irmão disse, não, o irmão Elias não pode ser diácono, porque antes de se converter ele era ladrão. Então veja que, qual foi a falha aqui? É que ele não aplicou este ensino do Senhor Jesus. Porque apesar de Mateus ter sido odiado pelos judeus, Jesus o chamou para si, para trabalhar. Então este irmão que aceitou Jesus, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então temos que aceitar o irmão agora com uma nova vida em Cristo e não mais criticá-lo. Então este estudante aqui, que avaliou muito bem, dizendo que Jesus aceitou um publicano para ser um dos seus seguidores, né? Ele não aceitou que o irmão Elias, um personagem aqui fictício, claro, não fosse escolhido para fazer parte, para ir ao diaconato, porque antes dele aceitar Jesus, era um ladrão. Então isso aqui é uma falha de aplicação, uma falha na técnica da aplicação. Letra A. Esse estudante está pondo em prática o que leu na passagem? Aí você responde sim ou não. Se você colocou não, acertou. Qual das 3 técnicas claramente falta aqui? A técnica da aplicação. Faltou esse estudante aplicar, aceitar aquele novo membro agora, né? Na igreja. Por quê? Porque a passagem nos mostra que, primeiro, ele vai colocar aqui 3 alternativas para você escolher qual é a correta. A primeira, não devemos permitir que alguém com passado ruim, antes de se converter, desempenhe cargo na igreja. Não, de forma nenhuma.
marcar isso aqui. Segundo, devemos aceitar tais crentes como Jesus acolheu Mateus. Sim, vamos. Devemos aceitar tais crentes assim como Jesus escolheu Mateus. E não porque a pessoa teve uma passagem da sua vida antes de aceitar Cristo, uma vida dissoluta, uma vida no pecado, agora não aceitemos o nosso irmão de forma alguma, né? Terceiro, devemos aceitar como líderes na igreja somente pessoas que nunca pecaram gravemente antes de se converter. E aí nós não teríamos nenhuma pessoa na igreja, né? Que todos pecaram e destituídos estávamos da glória do Senhor. Bem, amado, no número 7, diz o seguinte: os três exemplos anteriores são só pequenas amostras do que acontece quando se empregam erradamente essas técnicas de estudo bíblico. Descuido como esses tem causado muito prejuízo à igreja e tem, em muitos casos, chegado a doutrinas falsas. Por isso que muitas vezes as pessoas erram na interpretação, têm a sua própria interpretação, não usa a técnica correta e aí fomenta uma série de heresias, né? E aí começam as doutrinas falsas a permear dentro das igrejas. Preencha as lacunas com as respostas correspondentes. E aqui diz, letra A. Quando estudo a Bíblia, devo lê-la com cuidado, procurando entender o que o texto diz. Então, que técnica de? Aí você completa. Observação. Mais uma vez. Quando estudo a Bíblia, devo lê-la com cuidado, procurando entender o que o texto diz. Aí você vai responder que técnica é essa das três. Técnica de observação. Observar o que o texto diz é técnica de observação. Outro ponto. Também é necessário saber que a passagem significa. Lógico, é importante nós lermos a Bíblia e entender o que aquela passagem está nos esclarecendo, nos ensinando. Voltemos aqui. Também é necessário saber que o que a passagem bíblica significa, esclarecendo qualquer ponto que não seja claro. Isso é técnica de interpretação. Você vai responder interpretação. E na terceira, por último, devo pôr em prática na minha vida os ensinamentos recebidos da passagem bíblica. É a técnica da aplicação. Página número 84, questão número 8, diz assim: agora voltemos um pouco atrás para ver como Mateus se converteu, pois poderemos pôr em prática de forma mais interessante o uso das três técnicas básicas de estudo. E aqui ele diz, leia cuidadosamente Mateus capítulo 9, versículo de 9 a 13. Mateus capítulo 9, versículo de 9 a 13. E aqui ele vai perguntar, em qual dos 5 passos da vida de Cristo ocorreu este acontecimento? Então vamos lá. Mateus capítulo 9, 9 a 13. Diz assim, saindo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me, ou segue-me. Estou lendo na NVI. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. E aí vem a pergunta, amados. Em qual dos 5 passos da vida de Cristo ocorreu esse acontecimento? Aí você vai colocar ano de popularidade. Ano de popularidade. A questão 9, sobre esses 5 passos, nós já explicamos aos irmãos, foram assuntos anteriores. Qualquer dúvida, basta o irmão rever as nossas ministrações anteriores sobre os 5 passos ministeriais da vida do Senhor Jesus Cristo. 5 passos. Bem, 5 passos da vida do Senhor Jesus. Ministerial é a partir do ano de popularidade, ano da preparação, ano da popularidade e ano da paixão. Só que antes teve a infância e depois vida ressuscitada. Questão número 9 diz assim, letra A. Qual dos seguintes pontos se encontram nesta passagem? Então nós lemos aqui, acabamos de ler, aqui Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13. E aqui tem algumas perguntas para você dizer se o que nós acabamos de ler consta ou não no Evangelho de Mateus. Por exemplo, Jesus e um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Isto está certo? Está certo. Está certo. Então você marca.
4 homens estão pescando. Não, não li isso na passagem. Nós não lemos isso na passagem. A outra. Jesus convidou Mateus para segui-lo. Está correto? Está. Jesus chamou Mateus. Outra. Jesus chamou Pedro, André, Jacó e João. Aí você, não, isso não faz parte desse texto. A outra. Mateus se negou a seguir Jesus. Também nós não vimos isso. Então estamos usando aqui, amados, a técnica da observação. Outro ponto aqui. 6. Na casa, muitos publicanos e pecadores se sentaram com eles à mesa. Opa, isso aqui está correto. Jesus sentou-se à mesa com publicanos e com pecadores. Isso, a técnica de observação me fez perceber isso, ver isso. 8. 7. Os fariseus perguntaram por que Jesus comia com publicanos e pecadores. E isso está no texto. Se marca também. Outro. Jesus admite seu erro de juntar-se com pecadores. Não, lógico que não. Jesus não admitiu isso. 9. Jesus tentou negar o fato de que queria comer com os pecadores. Também não. A 10ª, Jesus disse, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então isso você marca. Isso aqui realmente está no texto. E na questão 11, Jesus disse, não vim chamar justos, mas pecadores. Está certo também. Jesus disse isso. Então nós usamos aqui que técnica? E aí vem a pergunta aqui na letra B. Qual técnica estava usando aqui? Que técnica eu usei aqui? A técnica da observação. Então vejam que em nenhum momento aqui foi levantado aqui a questão da interpretação, mas sim somente a observação. Letra C. Agora, na sua opinião, quais são 2 dos pontos mais importantes que você observou em Mateus capítulo 9, versículo de 9 a 13? Por favor, use sua Bíblia, mas não olhe o item anterior. Essa questão aqui ela é subjetiva, ela exige uma resposta pessoal. Eu, da minha parte, respondi da seguinte forma. Jesus fez um chamado muito curto. Jesus simplesmente não fez um discurso, nem um sermão para Mateus. Simplesmente Jesus disse, segue-me. Olhou para Mateus e chamou Mateus. Então, Jesus fez um chamado muito curto. Isso aqui eu observei no texto. A outra, Mateus prontamente o atendeu. Então, prontamente, sem relutância nenhuma, Mateus atendeu, deixou ali a coletoria, deixou ali o seu bom emprego e seguiu o Senhor Jesus. Que técnica eu usei aqui? A técnica da observação. A questão 10 diz assim, sigamos com o estudo dessa narração. E agora vai exigir um pouco mais de atenção dos nossos amados irmãos, porque nós não vamos usar agora a técnica da observação, mas outra técnica. Observem. Que significa a palavra publicano? Aí você já viu, nós já ministramos aqui o que é um publicano, aí você coloca cobrador de impostos. Publicano é um cobrador de impostos. De que nacionalidade era Mateus? Aí você, judia. Para qual nação cobrava impostos? Para Roma, que era o Império Romano na época, a nação poderosa. De quem cobrava impostos? De quem cobrava impostos? Mateus recebia os impostos de quem? Dos judeus, dos seus próprios compatriotas. Na sua opinião, por que Mateus convidou cobradores de impostos e pecadores à sua casa para comer com Jesus? Na sua opinião, por que Jesus convidou cobradores de impostos e pecadores à sua casa para comer com Jesus? Por que Mateus convidou pecadores? Por quê? E aqui teremos 3 alternativas. E aí você vai nos ouvir e vai responder de forma que você acha adequada ao texto. Primeira, por que queria participar dos seus maus costumes? Será que foi por isso? A segunda, por que queria apresentar-lhes a seu novo amigo e mestre? E a terceira, porque queria que Jesus se aproveitasse da amizade dos que se enriqueciam por cobrar impostos. Será que é para isso? Absolutamente. Não, de forma alguma. Então a resposta certa é a número 2. Porque queria apresentar-lhes a seu novo amigo, e mestre. Isto é, Mateus, ele era antes um cobrador de impostos, convidou outros publicanos, seus colegas de trabalho e outras pessoas também. Porque queria apresentar-lhes a eles, a esses publicanos, a esses pecadores, o seu novo amigo. É a resposta mais adequada, a que está de acordo com o texto. A questão número 11, amados. Letra A, teremos a letra A e a letra B. A letra A diz o seguinte. Você encontrou as respostas às perguntas acima na mesma passagem de Mateus 9, de 9 a 13. Ou a respondeu recorrendo ao que aprendeu em outras lições. Nós respondemos aqui as perguntas de acordo com a passagem de Mateus 9, de 9 a 13,
Ou respondeu recorrendo ao que aprendeu em outras lições? É claro que nós usamos outras lições. Tudo aqui, essas perguntas que nós falamos, o que é um publicano, você viu, nesse texto de Mateus 9, de 9 a 13, em nenhum momento explica o que é um publicano. Não explica. Por quê? Porque essa informação, ela é oriunda da interpretação e não da observação. Isso é importante. E aí eu respondi conforme aprendi em outras lições. Foi a minha resposta, espero que a sua tenha sido pelo menos parecido com essa minha. Que técnica usou então? Então você responde interpretação. Estas respostas que nós fizemos, de que nacionalidade era Mateus, para qual nação cobrava impostos, de quem cobrava impostos, tudo isso exigiu o quê? Interpretação e não observação. A questão número 12 diz, em Mateus 9, verso 11, há outro nome que pode ser desconhecido para alguns. Eram membros de um partido religioso dos judeus que criticava Jesus. Quem eram? E aí vamos ler Mateus capítulo 9, versículo 11. Vamos lá? Mateus 9 a 11. Mateus capítulo 9, versículo 11. Diz assim. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Então vemos aqui, estamos falando nesse texto, neste livro, agora na lição número 11, apresentando aqui um novo grupo religioso. Quem eram? Aí você vai responder, os fariseus. Os fariseus. Bem, aqui tem uma nota que diz o seguinte, estudaremos esse partido religioso no livro 2, tá, amados? No livro 2, estamos estudando no livro número 1, seja um obreiro aprovado. No livro 2, nós vamos estudar acerca deste partido religioso, precisamente na lição número 29, que tem como título do tema, Fariseus e Saduceus, tá bem? Mas não se esqueça de adquirir o seu livro. Se eu fosse você, já iria correndo aí às livrarias comprar já o livro número 2. Estamos estudando o número 1, espero que você tenha comprado, adquirido, para que você possa acompanhar melhor esses estudos. Vamos à questão número 3, amados. Questão 3 diz o seguinte, quais são dois dos pontos obscuros que, na sua opinião, devem ser interpretados neste relato? Por favor, use somente a Bíblia. Então ele está perguntando o seguinte, quais são dois dos pontos obscuros que, na sua opinião, devem ser interpretados nesse relato? Ele diz, por favor, use somente a Bíblia. Aqui eu coloquei o seguinte, os publicanos eram odiados por seus compatriotas. Isso aqui eu coloquei, os publicanos eram odiados por seus compatriotas. Outro ponto, Jesus se referia à saúde espiritual quando disse que veio para curar os enfermos. A respeito dessa passagem que nós acabamos de ler aqui no texto, há pouco tempo ali, Mateus capítulo 9, versículo de 9 a 13. Prosseguindo, a questão número 14, diz assim, por fim, o que podemos aprender deste relato, para pôr em prática na nossa vida? E aqui vamos fechar aqui um pouquinho aqui para a gente, tudo bem, os irmãos vão acompanhar aí. Então vamos ao seguinte, por fim, o que podemos aprender deste relato para pôr em prática na nossa vida hoje? O que nós vamos pôr em prática acerca desse texto aqui que nós acabamos de ler? Desse chamamento de Mateus, quando o Senhor chama Mateus leva Jesus para sua casa, Mateus convida outros amigos seus colegas, né, de profissão, os seus amigos que trabalhavam na alfândega coletando os impostos ou na coletoria. E agora ele vai perguntar o seguinte, o que podemos aprender deste relato para pôr em prática na nossa vida hoje? Primeiro, aqui nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões. Destas 6, pelo menos umas 4 estão certas. A primeira, o valor de convidar os descrentes à nossa casa com o desejo de que conheçam o Senhor Jesus. Então isso aqui é importante, irmãos, sumamente importante. O que essa passagem, esse chamamento, esse convite de Mateus para Jesus ir à sua casa, e ali ele faz um banquete para Jesus e seus discípulos, mas ele não se esquece de convidar seus colegas, os publicanos e outros pecadores lá. Então, o que é que nós podemos pôr em prática quanto a isso? Ou pelo menos observar para pôr em prática isso. E aqui diz, o valor de convidar os descrentes à nossa casa, com o desejo de que conheçam ao Senhor Jesus Cristo. Isso é importante. Assim como Mateus convidou publicanos para ir à sua casa, para participar daquela ceia, daquele jantar com o Senhor Jesus e seus discípulos, nós também podemos convidar pessoas não crentes para que elas venham à nossa casa e aí possamos evangelizá-las. Então, isto aqui fala do quê? Da terceira técnica, a técnica da aplicação.
Outra, podemos reconhecer o tremendo amor de Cristo apesar de nosso pecado e confiar no seu poder para ajudar-nos. Podemos também. A C, a importância de nunca nos ajuntarmos com descrentes. Não, em absoluto. Será que esse texto aqui de Mateus está nos mostrando que nós não devemos, nos ensinando que nós não devemos jamais nos associarmos, convidar uma pessoa descrente para estar na nossa casa? Não, o texto não ensina isso. A D, letra D, a necessidade de ter contato amistoso com os incrédulos, em vez de passar todo o tempo somente com os crentes. Então a gente precisa conviver também com essas pessoas que não são crentes. Por quê? Porque se nós convivermos apenas com os irmãos, os crentes, nós nunca vamos fazer como Mateus, convidar seus amigos para ouvirem Jesus falar ou ir ao culto conosco. Então você precisa se associar a essas pessoas, convidá-las para que elas se aproximem do Senhor Jesus Cristo, para que você as conduza ao Senhor, seja indo ao culto, seja ensinando na sua casa, ministrando uma palavra, ensinando a palavra do Senhor aos seus amigos. Outra aqui, a necessidade de Cristo ter a primazia em nossa vida e não os esforços para sermos bem-sucedidos em nossos negócios. Então veja que Mateus, ele deu a primazia ao Senhor Jesus Cristo. Abandonou inclusive o seu emprego, talvez bem remunerado, mas para quê? Para atender ao chamamento do Senhor Jesus Cristo. E a letra F, você não vai concordar, eu creio que não vai, diz assim, a necessidade de colocar em primeiro lugar na nossa vida o ganhar o pão para nós e a nossa família. Será que em primeiro lugar está isso, nós apenas trabalhar para ganharmos o pão? Em primeiro lugar está isso? Não. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É assim que o Senhor nos ensina. Então, em primeiro lugar, devemos buscar primeiramente a Deus, buscar a Cristo. E depois vem essas coisas que são necessárias na nossa vida, a questão do ganhar pão para nós, para a manutenção da nossa família, nossos filhos. Mas o mais importante é nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Terminada a questão 14, vamos a 15. Responda. Temos aqui duas letras, a letra A e a letra B. Primeira, a resposta que você escolheu da pergunta anterior somente esclarece pontos não claros da passagem, ou são ensinamentos da passagem que devemos pôr em prática na nossa vida. Será que nós ensinamos aqui, falamos alguma coisa sobre interpretação aqui, ou foi sobre a questão prática? Então eu coloquei, são ensinamentos referentes ao nosso viver diário, os quais devemos pô-los em prática. Mais uma vez, para frisar bem, a resposta que você escolheu da pergunta anterior esclarece pontos não claros da passagem ou são ensinamentos da passagem que devemos pôr em prática na nossa vida. Essa passagem aqui foi muito clara, não exigiu de forma alguma interpretação, e sim aplicação. A qual das três técnicas corresponde então? Você vai responder a aplicação. Se você respondeu que você usou aqui a técnica da aplicação, você acertou. A questão 16, amados, diz o seguinte: qual é um dos mais importantes ensinos deste relato que pode ser aplicado à sua própria vida hoje? Então, essa questão é muito pessoal, cada um responda por si. Eu respondi da seguinte forma: ter um contato amistoso com os descrentes, a fim de testificarmos de Cristo. Se nós não tivermos um contato amistoso com as pessoas não crentes, como é que nós vamos nos aproximar delas? Como é que nós vamos ganhá-las para o Senhor Jesus? Jesus, ele sentou-se na mesa com publicanos, com pecadores, mas Jesus não se permitiu ser influenciado. Jesus ali era a luz, Jesus era a referência. Ao contrário, as pessoas é que tinham Jesus como uma referência de vida, um padrão de vida, né? O padrão divino, o padrão de Cristo. E aqui ele responde, ele pergunta, amados, isso aqui é muito importante para nós guardarmos isso. Isso aqui é um ensinamento importante, um dos mais importantes até agora que nós ministramos. Está na questão 17. Diz assim: devemos usar as três técnicas em todo o estudo bíblico, mas sempre na ordem correta. Então nós já vimos aqui a técnica da observação, a técnica da interpretação e a técnica da aplicação. E aqui ele diz o seguinte: não se pode interpretar um ponto antes de tê-lo observado primeiro. Então você não pode de forma alguma interpretar um ponto, qualquer ponto das Sagradas Escrituras, sem você primeiro observá-los. Você tem que primeiro observar o que diz a Escritura para depois você interpretar. E aqui, na sequência diz, nem se pode aplicar corretamente um ponto antes de ter interpretado. Caso contrário, poderia levar a erros sérios. Então, você precisa, antes de aplicar, você interpretar corretamente. Porque se você não interpretar
estritamente o que diz o texto, você pode estar criando uma heresia, uma falsa doutrina. Bem, em seguida, então em que ordem devem ser usadas as 3 técnicas básicas de estudo bíblico? E aí você vai responder: técnica de observação, técnica de interpretação e técnica de ou da aplicação. Continuando, amados, questão 18. Deve ser bem clara a diferença entre essas 3 técnicas básicas de estudo bíblico. Qual técnica se usa para? Primeiro, amados, preste muita atenção, é muito fácil, mas vai exigir atenção da sua parte. Esclarecer o significado da passagem. Aí você responde o quê? Esclarecer o significado da passagem. O que é isso aqui? Isso aqui é interpretação. Esclarecer. Guarde bem essa palavrinha aí, esclarecer. Segunda, achar os pontos principais da passagem. Achar os pontos principais, eu uso a técnica da observação. Então responda observação. Na terceira, pôr em prática os ensinamentos da passagem. Que técnica é essa? Técnica da aplicação. Então, muito fácil. Quando eu esclareço, estou usando a técnica da interpretação. Quando eu simplesmente observo o que diz a passagem, eu estou usando a técnica da observação. E quando eu coloco em prática o conteúdo ou os ensinamentos que a passagem me mostra, eu estou usando a técnica da aplicação. Então não se esqueça, isso é muito importante daqui para frente do curso. A questão 19. O que vem a seguir é um exame verdadeiro de sua compreensão dessas 3 técnicas básicas. Então nós vamos aqui ter uma série de frases aqui, e junto com vocês, com os irmãos que estamos acompanhando, nós vamos aqui dizer se foi a técnica qual das 3 técnicas foi usada em cada texto aqui, em cada colocação aqui. Então, escreva a letra O, se corresponde à observação, escreva a letra I, se corresponde à interpretação, e escreva a letra A, se corresponde à aplicação. Vamos lá? Muito bem. Primeiro, Jesus viu um homem chamado Mateus na coletoria. Jesus viu um homem chamado Mateus na coletoria. O que é isso aqui? Observação. Então, aqui não exige interpretação, é observação. Então, você vai marcar, colocar a letra O. Segunda, publicano significa cobrador de impostos. Opa, isso aqui não é observação, aqui já me mostrou. Significa. Então, se significa, está me esclarecendo. Isso aqui, que técnica é essa? É interpretação. Então, você coloca a letra I. Outra, a coletoria era o lugar onde os publicanos cobravam impostos. Veja bem, essa palavrinha aqui bem curta, era, está dando um significado. Então, a coletoria era o lugar onde os publicanos cobravam os impostos. Na Bíblia não explica isso. A Bíblia fala, não cita essa frase. Por quê? Porque isso aqui é uma interpretação. Nós aprendemos, nós estudamos e sabemos hoje que a coletoria era o lugar onde os publicanos cobravam os impostos. Então, que técnica eu usei aqui? Interpretação também. Outra, os publicanos cobravam os impostos dos próprios compatriotas para o Império Romano. Que técnica eu usei aqui? Novamente, interpretação. Os publicanos cobravam impostos dos próprios compatriotas para o Império Romano. Por quê? Porque exigiu interpretação. Exigiu que eu entendesse quem era o império daquela época, que era o Império Romano. Exigiu que eles cobravam impostos dos seus próprios compatriotas. Então, exigiu interpretação. A letra E diz o seguinte: Jesus convidou Mateus a segui-lo. Jesus convidou Mateus a segui-lo. Aqui houve interpretação? Claro que não. Então, só observação. Letra O. A letra F diz: devo colocar Cristo em primeiro lugar em minha vida, antes de qualquer esforço, para ser bem sucedido no meu trabalho, assim como Mateus agiu. O que é isso aqui? Técnica da aplicação. Então, fazer da mesma forma que Mateus fez, eu também quero fazer. Então, é aplicação. A questão agora na letra G. Muitos publicanos e pecadores se sentaram com Jesus à mesa na casa de Mateus. Isso aqui é observação, porque no texto já diz isso. A letra H diz: Mateus convidou publicanos e pecadores porque queria apresentá-los a Jesus. Aqui, veja bem, aqui não é observação, aqui é interpretação. Veja bem essa palavrinha agora, por quê? Então está dando a explicação, por quê. Então, Mateus convidou publicanos e pecadores porque queria apresentá-los a Jesus. Então, a técnica da interpretação. A seguinte,
Não devemos ter medo de convidar descrentes à nossa casa para apresentar-lhes a Jesus, como fez Mateus. Então, a técnica da aplicação. Letra J. Os fariseus perguntavam a respeito do fato de que Jesus comia com os publicanos e pecadores. Então, observação. Porque o texto mostra que os fariseus perguntaram a respeito do fato de que Jesus comia com os publicanos e pecadores. Responda a letra O, de observação. A próxima letra, a letra K, coloca a seguinte frase. Os fariseus eram membros de um partido religioso judeu. Os fariseus eram membros de um partido religioso judeu. Então isso aqui era interpretação, ou é interpretação. Eram, essa palavrinha, eram, está dando uma explicação. Então é interpretação. A letra L diz o seguinte. Os fariseus consideravam os publicanos como pecadores e censuravam o Senhor porque comia com eles, porque eram verdadeiros traidores da sua pátria. Isto é o que? Interpretação. Na letra M, tem a frase, Jesus disse, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Que técnica eu usei aqui? Observação, o texto já diz isso. E a letra N, a última, diz assim, amados, podemos nos alegrar no tremendo amor de Cristo para conosco, apesar de todo o nosso pecado e rebeldia, e confiar que Ele pode ajudar-nos e sarar nossas enfermidades. Que técnica eu estaria usando aqui? A técnica da aplicação. Então você deve marcar a letra A. Por fim, amados, na lição seguinte, nós iremos dar prosseguimento a essas 3 técnicas básicas de estudo bíblico. Veja bem, estamos estudando apenas a primeira parte. A segunda parte nós veremos na próxima aula, que terá o mesmo tema. 3 técnicas básicas de estudo bíblico. 3 técnicas básicas. Então não se esqueça da prova. Vá na página 233, faça sua prova, boa prova. E para os irmãos, as pessoas que estão nos assistindo pela primeira vez, todo esse nosso estudo, amados, consta no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, vá na playlist ali, procure ali curso bíblico. Você começa no número 1. Agora, é necessário que você, para você ter um melhor aproveitamento, você adquira o livro Seja um Obreiro Aprovado. Então não deixe de adquirir este livro Seja um Obreiro Aprovado, para que você faça todos os exercícios e aí você vai reter todos esses ensinamentos. Com certeza. Até lá, que Deus lhe abençoe. Até a próxima, amados. Deus abençoe a todos. Vou desligar agora aqui.